Parlamentares anunciaram ontem que vão entrar com um pedido de impeachment contra o ministro da Educação, o Abraham Weintraub. Como vocês sabem, aqui a gente falou bastante sobre o Weintraub até agora, porque ele compõe aquilo que se chama da ala ideológica do governo. Ele foi escolhido justamente porque ele é belicoso, alguém que é ofensivo, agressivo, tem o apelidinho de moedor de comunista e é discípulo do Olavo de Carvalho. É o tipo que afirmou em 2018 numa palestra que quem manda no mundo, quem manda nas instituições, quem manda nos bancos, quem manda nas universidades, quem manda no mundo são os comunistas. Então é o típico olavista que vive nesse mundo de teorias conspiratórias, de marxismo cultural, dominado por comunistas imaginários, por inimigos imaginários. E a cruzada que ele empreendeu contra a educação e contra as universidades federais, contra os professores universitários no Brasil, é justamente a proposta do Olavo de Carvalho e dos olavistas de destruição dessa suposta hegemonia cultural e intelectual que haveria nesses espaços. Para você entender melhor o que eu estou falando, recomendo que você leia o livro que eu escrevi com a Heloísa de Carvalho, com a filha do Olavo de Carvalho, Meu Pai, o Guru do Presidente, no qual a gente expõe o que o Olavo pensa, a trajetória dele, como ele chegou até agora, com a influência ideológica sobre esse governo Bolsonaro e sobre também o ministro da Educação. Porque se tem uma coisa que eles compreendem, uma coisa que eles sabem, é que a universidade, como espaço de pensamento, de crítica, de análise, é muito menos suscetível às influências ideológicas malucas do Olavo de Carvalho e do bolsonarismo também, dessa vertente ultra-reacionária da política brasileira, do que a população em geral, do que outros segmentos sociais. Então eles sabem que para poder desmantelar esse pensamento reflexivo e crítico que você encontra, pelo menos em muitos cursos universitários, que é a natureza de certos cursos específicos, para fazer isso, eles têm que destruir a Universidade Federal. Tanto que o próprio Bolsonaro quanto o Weintraub disseram que precisava acabar com cursos de filosofia e sociologia, por exemplo, porque são cursos justamente ocupados por pessoas que estão dispostas a refletir sobre o mundo e a sociedade. Eu tenho repetido aqui várias vezes que, para mim, o mais crucial nesse momento é estimular essa capacidade nas pessoas de refletir sobre o mundo, de pensar criticamente, de pôr em dúvida certas certezas, que não são certezas, na verdade, são dogmas, né? São crenças, são suposições sem base factual. Então o pedido de impeachment, que foi feito por diferentes parlamentares, tanto deputados quanto senadores, de diferentes partidos também, eles partem da acusação de que ele violou pelo menos 3 princípios da responsabilidade dele como ministro. Ou seja, ele teria cometido crimes de responsabilidade. O primeiro desses princípios é da eficiência, ou seja, o Weintraub alocou ou utilizou de maneira ineficaz os recursos do MEC. Por exemplo, eles mencionam lá R$1 bilhão que foi recuperado pela Lava Jato, né, pelo processo da Lava Jato. R$1 bilhão desse valor recuperado foi direcionado ao MEC e foi desperdiçado, porque o Weintraub não utilizou dinheiro que poderia ir para escolas, que poderia ir para projetos educacionais, que poderia ir para bolsistas, por exemplo, que ficaram sem grana ao longo desse ano passado, que poderia melhorar a infraestrutura das universidades, que poderia melhorar a qualidade do ensino no Brasil, tanto fundamental, médio, quanto universitário. Desperdiçou o dinheiro, jogou no lixo o dinheiro. E sem contar os cortes na educação, o contingenciamento, entre aspas, que depois ele foi obrigado a voltar atrás porque protestos de estudantes o pressionaram a isso. E também a catástrofe do Enem. O Enem agora, no final do ano passado e começo desse ano, o que aconteceu ali, notas incorretas, a confusão que aconteceu, demonstra a incapacidade de gestão do Weintraub. É alguém ineficaz. Está mais preocupado em ficar no Twitter atacando as pessoas do que trabalhando no ministério. A segunda acusação contra o Weintraub tem a ver com o princípio da transparência. Quando teve essa história do MEC, esse escândalo do MEC agora de incorreções, de confusão total nas provas, o MEC foi incapaz de apresentar dados corretos ou precisos sobre a quantidade de pessoas que foram afetadas, de alunos que foram afetados pelos erros. Então apresentaram primeiro um número qualquer de pessoas que tinham sido afetadas, depois o número foi aumentando, então eles não foram transparentes nisso. Por fim, o último princípio violado é o da impessoalidade, quando o Weintraub, no Twitter, recebe a reclamação de um pai de uma aluna, um pai bolsonarista, um pai apoiador do governo, então o Weintraub se mobiliza para verificar o que estava acontecendo ali e ajudar esse pai bolsonarista. Sendo que você tinha milhares de pessoas contactando o MEC pelos canais oficiais e que não receberam resposta sobre os seus processos. Então ele vai lá, dá uma forcinha para um bolsonarista e deixa milhares de alunos e pais de alunos sem saber o que fazer. Então, com base nesses 3 princípios, que são objetivos, como dizem os parlamentares durante a apresentação do pedido,
Com base nesses 3 elementos objetivos, eles vão solicitar agora o impeachment do Weintraub. E além disso, além desses crimes de responsabilidade, eles também estão acusando o Weintraub de quebra de decoro, de constantemente, frequentemente, atacar pessoas nas redes sociais, tanto cidadãos comuns, brasileiros comuns, quanto chefes de Estado estrangeiros, como parlamentares também. Nas vezes que ele foi chamado, foi sabatinado na Câmara ou no Senado, ele foi desrespeitoso com as pessoas. E depois pediu desculpa. Não, eu tô cansado, não. Então, assim, é alguém que é desrespeitoso, o moedor de comunistas, como chamam. O moedor de comunistas é altamente desrespeitoso com parlamentares e com cidadãos brasileiros. Então, frequentemente, incorreu em quebra de decoro, não respeitando a liturgia do cargo, que é outra coisa que o Bolsonaro também faz constantemente, né? Alguém que é incapaz de respeitar o status que ele conseguiu alçar. Alguém que não age como um presidente. E do mesmo modo como o Weintraub não age como ministro. É alguém que não tem a capacidade técnica de gestão mesmo, a capacidade de fazer as coisas acontecerem. Felizmente, porque certas coisas que eles querem fazer são altamente destrutivas, mas mesmo assim ele não tem capacidade de fazer isso. E também alguém que não tem a dignidade para o cargo, a moral para poder ocupar essa posição. É alguém que desrespeitou professores. E essa é outra acusação que eles fazem também, que desrespeitou professores e universidades e alunos também. É alguém que disse que as universidades eram um espaço de balbúrdia, que disse que plantavam maconha nas universidades, que fabricavam drogas sintéticas em laboratórios de universidades federais. Mentiras! Mentiras claras, como a gente mostrou aqui no vídeo. É alguém que tem um projeto de destruição da universidade. E outra coisa que eles fazem também é a destruição do legado do patrono da educação no Brasil, que é o Paulo Freire. Constantemente atacando Paulo Freire, um educador reconhecido mundialmente, um dos autores mais estudados no planeta na área de ciências humanas, e eles constantemente tentando destruir a imagem das universidades, dos alunos, dos professores e também do patrono da educação no Brasil. Na verdade, pelo que eu entendi ali com esse processo de impeachment agora, esse pedido de impeachment, em vez de realizar todo o processo, é forçar o presidente da República a mudar o ministro. E esse tipo de troca sempre é preocupante, porque assim, você tinha lá o Vélez, que era péssimo também, era incompetente completo, mas pelo menos era um incompetente inofensivo, né? Não era um incompetente belicoso, não era um incompetente beligerante, que estava o tempo todo atacando as pessoas. Era um incompetente silencioso, era um incompetente manso. E daí eles vão lá e trocam pelo Weintraub, que é um maníaco, é um fanático, alguém que vive num mundo de delírio, de guerra cultural. E ele entra com esse espírito de combate mesmo, esse espírito de destruição. Não basta apenas ser incompetente, tem que ser um incompetente destrutivo. E é o que o Weintraub estava fazendo. E o resultado foi o Enem. O Enem é uma prova do potencial destrutivo desse governo e desse ministro da Educação. Então dá medo uma eventual troca. O que vai vir depois? O que eles vão botar depois? Alan dos Santos no lugar do Weintraub? Vão botar quem ali? Nando Moura? Bem, Nando Moura não, porque Nando Moura já está queimado com o governo Bolsonaro. Mas quem que eles vão botar depois? Se preocupa bastante, porque a gente não pode subestimar o potencial destrutivo do Bolsonaro. Ele é alguém que quer destruir inúmeras conquistas sociais, políticas, civilizatórias do Brasil, com base numa agenda extremamente reacionária, intolerante, discriminatória e de ódio. A base do governo Bolsonaro, a base do suporte do Bolsonaro é o ódio, é a intolerância, é a perseguição de opositores políticos. E nesse caso, com o MEC, a perseguição de opositores ou eventualmente críticos dentro das universidades. Reitores, professores universitários, pessoas que pensam, que refletem a sociedade, que estão ali estudando esses fenômenos e refletindo sobre isso e apresentando essas informações para o mundo. E isso é perigoso para quem está no poder, você ter pessoas que estão refletindo essa situação. A proposta de destruição das federais no Brasil é uma proposta, em sua essência, de destruição do pensamento crítico. Não que isso não haja nas universidades particulares, é claro que existe, é claro que tem professores críticos do Bolsonaro que refletem a sociedade, é claro que tem. Uma coisa não é excludente da outra. Mas as federais são espaços, por excelência, de pesquisa no Brasil. Quando professores e alunos podem se dedicar a isso, à criação de conhecimento. E boa parte do conhecimento criado no Brasil, tanto em humanas, quanto na área científica, na área de ciências da saúde e em diferentes setores também, parte das federais. Eu até mencionei aqui, semanas atrás, a entrevista que o Siddhartha Ribeiro deu no Roda Viva, um professor universitário que fala sobre isso, um psiquiatra, e ele fala sobre isso, sobre como as universidades federais são os espaços de pesquisa no Brasil. São os que geram as principais pesquisas. E esse é o projeto de destruição do governo. Constantemente fechando as torneiras para que isso vá se deteriorando. Então, embora eu concorde que o impeachment do Weintraub seja essencial para manter as coisas funcionando, eu tenho muito receio do que pode vir depois.
Porque pode ser muito pior, sempre pode ser pior. É difícil pensar em algo pior do que o Weintraub, mas pode ser pior sim. Você pode ter um psicopata lá, alguém incompetente, destrutivo, ou mais destrutivo ainda do que o Weintraub. Eu vou deixar para vocês aqui no final do vídeo o pronunciamento dos deputados que iniciaram esse pedido de impeachment para que vocês ouçam e acompanhem o que se trata ali. Eu explico com mais detalhes qual é a proposta deles, de onde parte esse pedido. Assistam. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso aqui, sobre esse projeto agora de impeachment do Weintraub, do ministro da Educação, se isso vai adiante, se ele vai cair ou não, se o Bolsonaro vai trocá-lo ou não, e se vocês têm receio de vir algo pior depois, porque a chance é grande, na verdade, né? Gente repugnante não falta nesse planeta, então pode ser pior. Mas o que vocês pensam sobre isso aí? Se vai servir para alguma coisa isso ou não? Eu vou deixar aqui minha perspectiva sobre isso. Enquanto tiver o Bolsonaro no poder, tudo pode piorar. Então, assim, trocar ministro, trocar secretário, faz pouca diferença com base em quem está no topo. Bem, mas eu quero saber o que vocês pensam aí. Deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal, ajude no Apoies. Confira o livro Meu Pai, o Guru do Presidente, que está em venda em todo o Brasil, nas livrarias também. Confira para entender esse projeto destrutivo dos olavistas. Assista no final aqui o vídeo com o pronunciamento dos parlamentares sobre esse assunto. E a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau. De uma série de princípios constitucionais que vinculam a administração pública e vinculam toda ela. E a nossa denúncia de responsabilidade tem dois grandes exemplos. Uma é a violação de 3 princípios que vinculam a administração pública e outro eixo por decoro. A violação dos princípios, né, que vinculam a administração pública são basicamente 3 princípios super importantes que o ministro em suas ações acabou violando. Primeiro, o princípio da eficiência. É dever de todo ente público, de todo servidor público, em especial aqueles que os lideram, e o ministro está entre eles, prezar pela eficiência. E eu queria trazer 3 exemplos aqui que compõem a nossa denúncia. O primeiro deles, ele negligenciou por uma série de questões, por uma série de razões, mas negligenciou R$1 bilhão que tinha sido conquistado pela Lava Jato. Foram 2,6 bilhões de reais que a Lava Jato conseguiu de recuperação de dinheiro. 1 bilhão foi para a educação e esse ano foi perdido pelo Ministério porque não conseguiram empenhar a tempo, ou seja, negligência e violação do princípio da eficiência. Na condução do Enem, por uma série de razões, com uma série de desmandos, trocas de presidente do INEP e outras questões, o Enem tem sérios problemas até hoje que estão sendo verificados e que não foram resolvidos até este momento. E por último, mas não estou excluindo alguns outros aqui, mas a alfabetização. Ao longo do ano de 2019, a alfabetização em discurso foi colocada como situação principal e foco principal da administração pública federal no âmbito da educação. E foi executado praticamente zero em termos financeiros, né, na alfabetização, e a coordenação federativa da alfabetização ficou muito comprometida. O segundo princípio violado é o princípio da transparência. E aí, de novo, eu trago o exemplo do Enem. Ao longo desse processo, houve afirmações que foram depois desmentidas, dados de quantos alunos tinham sido prejudicados que foram depois desmentidos e recorrigidos. Então a transparência dessas ações ficou muito comprometida ao longo desse processo. E isso não é só em relação ao Enem, mas esse é o exemplo principal. E por último, o princípio da impessoalidade. E aí um exemplo é muito notório. O exemplo no qual o ministro da Educação atende uma pessoa que reclama no Twitter que a sua prova do Enem estava errada. E ele falou que ia resolver, e resolveu, tem print sobre isso, de fato, foi corrigida a prova desse aluno, enquanto todos os outros enviavam e-mails para o INEP, ou não tiveram as suas provas corrigidas, ou então tiveram uma demora muito grande para fazer isso, por isso foram prejudicados nas suas inscrições do SISU. Em termos de violação de princípios constitucionais, a nossa denúncia ela corre em cima desses 3 grandes princípios, que na nossa opinião são extremamente importantes e tem prejudicado bastante a educação brasileira, a violação desses princípios. Vou deixar com a Tabata para terminar a explicação. Boa tarde a todos. Eu queria só adicionar que, além de tudo que o deputado Felipe Rigoni trouxe, a gente está vendo uma série de quebras de decoro, que não é menos importante. Então, são cidadãos que são xingados diariamente pelas redes sociais, mães de cidadãos, presidentes de outros países que são ofendidos, que prejudicam nós e muito nosso Brasil, parlamentares que constantemente são desrespeitados toda vez que o ministro vem para essa casa.
E eu queria só reforçar uma coisa. Quando a gente fala da negligência e da incapacidade do ministro, não é coisa pouca. 1 bilhão que o ministro perdeu porque não conseguiu executar é equivalente a 17 vezes o que foi gasto com creche em 2019. Só para falar para vocês, imaginem só o que a gente poderia ter feito ano passado pelas nossas crianças, pelos nossos alunos, se o ministro de fato se importasse com a educação. Porque a gente acha que é coisa pouca, que não é importante, mas para mim não tem nada mais importante do que isso. Somos mais de 20 parlamentares que estão aqui pedindo o impeachment do ministro Abraham Weintraub, não porque a gente concorda em tudo, e a gente sabe que no dia a dia a gente vai lutando para construir consenso, mas porque hoje a gente decidiu que basta. Todos os limites possíveis e impossíveis já foram ultrapassados e a gente se uniu, mesmo tendo visões de mundo diferentes, para falar, olha, a educação é importante, ela tem que ser levada a sério e a gente usa hoje o último recurso que temos, como cidadãos e como parlamentares, para dar um basta ao que está acontecendo. A gente saindo daqui vai até o STF entregar a nossa denúncia, mas vamos fazer um pouco mais. A gente está fazendo um abaixo-assinado para que toda a população possa demonstrar o seu apoio a esse pedido de impeachment. Eu tenho certeza que esses mais de 20 parlamentares representam grande parte da população, que independente de quem votou em 2018, quer uma educação de qualidade para os seus filhos, quer um ministro que leve a educação a sério. Então a gente também vai junto com a população e eu faço aqui um último pedido, que a população se mobilize, se una a nós, para que, quem sabe, e me resta esperança, o presidente da República entenda a gravidade da situação e sequer dependa desse julgamento do STF, mas tome a decisão ele mesmo de trocar o ministro da Educação.